Olá, galera do canal Assim é Fácil, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática. E hoje estamos aqui para falar sobre polinômios, assunto muito importante para você que está estudando equações, expressões e assim por diante. Pessoal, vocês que não são inscritos no canal, eu peço a gentileza para vocês se inscreverem, pois desta maneira você está ajudando ao canal crescer e, além disso, você vai ficar a par de todas as novidades que estamos disponibilizando. Gente, vamos começar pela parte conceitual de polinômios. Polinômios, ele tem significados, então vou separar em duas partes. Poli, você pode determinar como muitos, ok? Já os nômios, nós indiretamente ou diretamente entendemos que significa nomes, nômios, né? Bem semelhante, nômios, nomes. O significado de polinômios é muitos nomes. Por quê? Observe esse exemplo aqui. 8x cubo menos 6y. Nós vamos determinar as letras como o sobrenome dos números. Se você observar, nós temos x cubo e 6y. Ó, y aqui. O x é diferente do y. Então, são nomes diferentes. Tem mais de um. Então, muitos nomes. Faz jus ao que nós temos aqui, ó, polinômios. Muitos nomes. No caso, x cubo e y. No entanto, vamos falar sobre isso aqui, ó, 8x cubo. Esse 8x cubo, ele é uma coisa só. Nós temos 8 vezes x cubo. Esse 8x cubo, ele nada mais é que um termo, ok? Já o 6y, a mesma coisa. Ó, é uma coisa só. Ó, 6 vezes y é um outro termo. Então, podemos entender que é um termo menos o outro. Beleza? Porém, qual o significado do 8 e qual o significado do x cubo? Galera, o 8 nós temos como determinar que é um coeficiente, beleza? E o x cubo nós determinamos que é nada mais que uma parte literal, ou seja, a parte que dá um nome, que dá a letra. Se a letra aqui é a parte literal, o 8 nada mais é óbvio, que a parte numérica. Temos aqui então, ó, menos o 6 e o y. O menos 6 nós temos o coeficiente, né? Como vimos ao lado, coeficiente. E o y nada mais é que a parte literal. Beleza. Vamos entender uma situação aqui. Quando nós tratamos de polinômios, existem alguns nomes especiais que damos a eles. Por exemplo, monômios, binômios e trinômios. Qual o significado do monômio? Monômio, a palavra mono, aqui ó, mono, significa único, tá? Então significa que só tem um termo. Veja, aqui nós tínhamos dois termos, 8x cubo menos 6y. Termo, ou seja, dois termos. Cada coisinha dessa daqui, ó, é um termo. Então, monômio só tem um, porque ele é único. Vamos colocar um exemplo. 8x², por exemplo. Podemos colocar um segundo exemplo. Podemos colocar aqui, por exemplo, o 6x. Ou, por exemplo, só y. São termos únicos, só tem um. Agora, quando nós falamos de binômios, a palavra bi, ele vem de 2, ok? Se vem de 2, significa que tem dois termos. Como nós tínhamos no primeiro exemplo, nós tínhamos 8x cubo menos 6y. Então, ó, dois termos, o 8x cubo menos 6y. Isso daqui é um exemplo. Vamos colocar outro exemplo aqui. Ó. Podemos ter
3z mais 2. Mas, professor, esse número 2 ele não tem a letra, ele é considerado um termo? Com certeza. Nós podemos determinar o seguinte, ó, vou fazer aqui em cima, ó, 3z mais 2. Vamos falar que ele estava acompanhado com a letra x. Porém, esse x estava elevado a zero. E aí a gente sabe que tudo que é elevado a zero é 1. Sendo assim, eu tenho 3z mais 2 vezes o x quadrado. O x quadrado não, o x elevado a zero, que significa 1. Ou seja, 3z mais 2. Aqui está ele. Ou vamos colocar mais um exemplo. Pode ter 3z, aliás, 3x quadrado mais 2x. Aí vem a pergunta. Professor, nós temos letras iguais, mas repare, o coeficiente, na verdade, o coeficiente não, o expoente é diferente desse aqui, ó. Aqui nós não temos nada, então significa que é 1. Beleza? Outro exemplo, trinômio. Tri, nós entendemos que significa 3, né? Tri vem de 3. Vamos colocar um exemplo aqui. Podemos determinar como 4x quadrado, menos 8xy. Deixa eu fazer uma letrinha melhor, né? 8xy mais 5. Um exemplo. Podemos determinar também como negativos. Os polinômios, eles podem ser negativos. Então, ó, menos 2x cubo mais x quadrado mais x e assim por diante. Monômio, binômio, trinômio significa que tem um termo, dois termos e três termos. Se você encontrar algo, uma expressão que passou de três termos, ele recebe o nome de polinômios, porque possui muitos nomes, ok? Vamos verificar aqui. Exemplo, classifique em monômios, binômios, trinômios ou polinômios e identifique a parte numérica e a parte literal. Muito simples. Veja, aqui nós temos menos 3x quadrado. Nós temos um monômio, vou colocar como mono, ok? E a parte literal é igual ao x quadrado e a parte numérica é igual a menos 3. Temos aí, ok? Na letra B, se a gente observar, tem um termo, dois termos e três termos. Ou seja, é um trinômio. Contém a parte literal é igual ao yx quadrado, que é mais o yx, x, não z, né? Deixa eu arrumar aqui. Yx e alguma coisa que não teria nada aqui, então não sabemos a letra. A parte literal é o yx quadrado e yx. Perfeito. A parte numérica nós temos como menos 5, temos também o menos 6 e 1. Ok? Legal. Vamos ver a letra C. Aqui, gente, nós temos que ficar atento numa situação. Repare que o expoente está negativo. Quando o expoente é negativo, significa que nós temos isso aqui, 1,8 x elevado a menos 2, significa que é isso, 1,8 sobre x ao quadrado. Isso aqui não é polinômio, não é polinômio. Os polinômios não têm expoentes na negativa. Então, nessa situação, não é um polinômio, ok? Temos que ficar atento nessas situações. Vamos ver a letra D. A letra D nós temos um termo e dois termos. Sendo assim,
ele é um binômio. Vou colocar aqui, ele é bi. Então, a parte literal, nós temos o quê? O b cubo e também temos o y e x. Já a parte numérica, nós temos o 13 e o 1 sobre 12. É a parte numérica. Vamos para a letra E. Ó, a letra E, novamente, observe aqui, ó, nós tínhamos como denominador o x quadrado e aqui nós temos 5x. Polinômio, binômio, trinômio ou monômio, seja lá o que for, eles não têm a parte literal como denominador, como vimos nessa situação. Então, isso daqui também não é um polinômio. Uma coisa que muita gente se confunde, tá? Então, fiquem espertos com isso. Galera, terminamos a situação aqui de classificar, tá? Os polinômios, se é mono, tri ou bi. Vimos o que é polinômio e o que não é polinômio, tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos ver os graus de polinômios e também a soma, a subtração, ou seja, as operações em si, tá? Eu vou encerrar a aula aqui, nesse momento. Quero agradecer a atenção de todos e, claro, que nas próximas aulas vai ter mais conceitos. Isso daqui é um conceito que vai levar de 2 a 3 aulas. Fora isso, vamos fazer muitos exercícios, beleza? Pessoal, quero deixar minha gratidão por vocês estarem assistindo e aguardo todos na próxima aula. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e tchau!